Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal Confeitaria Low Carb Descomplicada. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma dúvida que mais chega lá no meu Instagram. É melhor eu começar a trabalhar com pronta entrega ou sob encomenda? Se você também tem esse questionamento, vamos lá assistir esse vídeo. Antes da gente começar a falar sobre as vantagens e desvantagens de se trabalhar com cada uma dessas formas, se você gosta desse tipo de vídeo sobre empreendedorismo na confeitaria saudável, já deixa um joinha e já se inscreve no canal, porque toda semana eu posto vídeo novo, tem dica, tem receita, tem muita coisa. Então, antes da gente começar, eu vou contar um pouquinho sobre como que eu comecei lá em 2017. A gente vai fazer uma retrospectiva. Logo que eu comecei, para quem não conhece a minha história, eu vou resumir. Eu sou engenheira de produção por formação, me formei em 2015, mas não achava emprego, estava muito frustrada profissionalmente. E a minha mãe me deu a ideia de começar a fazer bolos para vender, bolos saudáveis, porque a gente sempre foi muito saudável lá em casa. E aí um belo dia eu fiz um bolo de maçã, ela amou e ela falou: começa a fazer para vender, eu acho que vai ser uma boa. Então eu comecei a estudar, nessa época não se falava muito sobre confeitaria saudável, eu fiz da minha cozinha um laboratório, fui testando as receitas e aí criei a Confeita Fit, criei a marca, o meu namorado na época, marido hoje, fez a minha logomarca, eu divulguei no Instagram, criei um Instagram, divulguei um cardápio pequeno e comecei a trabalhar. Nesse primeiro momento, eu fiz um cardápio para encomenda. Então era um cardápio pequeno, com 12 sabores de bolo, só que tinha muito sabor, o que foi um erro no início, mas quando a gente não sabe de nada, não tem problema errar, né? A gente aprende com o tempo. Então eu fiz um cardápio com bolo inglês e bolo caseiro, sabe? Bolo caseirinho, então tinha bolo redondo, bolo assim, retangular. Só que o meu erro foi ter colocado 12 sabores. Então, tinha dia que eu recebia uma encomenda de cenoura, uma de milho, uma de maracujá, uma de fubá, e aí eu ficava com muitos processos produtivos e no final eu ganhava pouco dinheiro, entendeu? Então, eu tive que ir moldando esse tipo de trabalho até evoluir e chegar aqui aonde eu tô. E aí eu trabalhava só sob encomenda, eu tinha muito medo de fazer pronta entrega, de fazer aqueles bolos não vender e ficar no prejuízo. No início a gente tem muita insegurança, é normal, a gente fica com medo de não ter cliente, né? Então eu trabalhava só sob encomenda. Até que eu comecei a perder muita venda. As pessoas me ligavam e falavam: Jéssica, você tem um bolo aí? Eu falei: não, eu só trabalho sob encomenda. No outro dia: Jéssica, eu tô querendo comer um bolinho pro café da tarde, você tem aí? Não, você precisa encomendar de manhã pra mim te entregar à tarde. E as pessoas não compravam, porque elas só lembram que elas querem comer um bolo na hora que elas estão com vontade de comer um bolo. E não um dia antes ou no dia de manhã. E aí aquela sementinha ela foi plantada na minha cabeça e eu falei: nossa, quem sabe eu não faço alguns itens à pronta entrega. E aí, bem insegura ainda, né, de tudo aquilo, insegura de perder venda, eu tive a ideia: eu vou fazer uma pronta entrega uma vez por semana e vou testar como que essa coisa vai funcionar. Então, toda segunda-feira eu já postava no meu Instagram: olha, gente, sexta-feira vai ter bolo no pote de cenoura com brigadeiro. E aí, a partir de segunda, eu já começava toda aquela divulgação: gente, sexta-feira vai ter bolo no pote de cenoura com brigadeiro, faz a sua reserva. E aí, o pessoal já começava a ficar doido. Na terça-feira eu já reservava 2, na quarta 3, na quinta 4. E aí quando eu chegava na sexta eu tinha que fazer muito mais do que a receita. Vamos supor que a receita tinha 12. Eu fazia 2 receitas e ainda divulgava no meu Instagram que eu tinha algumas unidades ali de pronta entrega. Até sábado eu vendia tudo. E aí eu falei: gente, isso funciona. Essa pronta entrega já planejada, não é uma pronta entrega que hoje você acorda: vou fazer uns bolinhos aqui e vou deixar para poder vender. Não, é uma pronta entrega planejada e divulgada com antecedência. E aí na semana seguinte: gente, sexta-feira eu vou ter torta de chocolate. Faça a sua reserva. Na sexta-feira eu chegava e tinha aquele tanto de torta de chocolate reservada e ainda eu tinha que fazer para pronta entrega. E aí eu fui ficando mais confiante, aquilo foi me dando mais coragem de falar assim: não, eu posso ter um bolinho a mais, um bolo de pote a mais, se eu divulgar eu tenho certeza que eu vou vender. Então se eu tinha uma encomenda de bolo de cenoura, eu já fazia 2, sempre deixava uma coisa ou outra aí para mim poder vender a mais. E aí foi aonde eu fui desapegando daquela encomenda e sempre tendo uma coisinha a mais para poder vender e não perder venda.
Então, qual que é o meu conselho para você hoje que está super em dúvida? Começa com a encomenda intencional, sabe? Você já direciona o cliente a fazer um pedido de acordo com o seu cardápio da semana. Então, vamos dar um exemplo. Na segunda-feira você já divulga. Essa semana, quinta-feira, eu vou ter pão de parmesão e bolo de limão. Na sexta-feira, eu vou fazer bombom aberto e fatia de torta de brigadeiro. Faça a sua reserva. E aquilo ali você vai colocando foto, vai trabalhando bem o seu Instagram. Quando chegar na quinta-feira, você já tem a fornada de pão e de bolo de limão. E aí você já vai fazer a fornada, pode fazer 1 ou 2 itens a mais para poder vender, mas já vai ter a reserva daqueles itens. E isso é muito bom porque você não fica com aquele tanto de processo produtivo picadinho. Ah, um cliente quis isso, um cliente quis aquilo. Aí você passa o dia inteiro na cozinha, no final tá morta e não ganhou nada. Então é muito legal você se planejar dessa forma, fazer as fornadas em dias certos para você economizar aí o seu tempo e aumentar o seu faturamento, que é o mais importante quando principalmente a gente está falando de ser confeiteira, de trabalhar na cozinha sozinha. Então, se você se identifica, coloca aí nos comentários, eu quero conhecer um pouquinho de como que é o seu método de trabalho e eu quero saber se você gostou dessa dica também.